Olá, mulheres, sejam bem-vindas nesse quinto dia de crescimento, de desenvolvimento, de avanço que nós estamos vivendo juntas aqui. Aqui no canal já tem vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, você precisa assistir, tá? Porque nós falamos bastante temas ali relevantes e importantes para você anotar, refletir e praticar. E eu quero te convocar para estar comigo nos próximos dias. Nós vamos juntas no mês de julho inteirinho, ok? Combinado? Quero agora te fazer um pedido, se você puder, curte esse vídeo e compartilha com outras mulheres que precisam crescer também. Principalmente aprender sobre identidade e aprender sobre destino, que é o nosso tema de hoje. Ontem eu finalizei com um versículo que é Provérbios, né? E eu falei que reveste essa mulher, a mulher virtuosa, ela se reveste de força e dignidade e ela sorri diante do futuro. Agora eu quero falar dessa parte do sorrir para o futuro. Eu disse que só sorri para o futuro quem confia num pai que dá identidade e destino. E é exatamente isso. Como que nós vamos sorrir para o futuro se nós temos ansiedade e muitas vezes queremos viver esse futuro hoje, porque a ansiedade é isso, né? É a nossa mente muitas vezes querendo viver o amanhã, querendo apressar as coisas, ter o controle das coisas. Como é que eu consigo sorrir? Eu só consigo sorrir quando eu tô leve, quando eu tô confiante, quando eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, uma confiança plena nele, sabendo que Ele é meu Pai, que Ele está cuidando de todas as coisas. Então, eu quero que você abra aí na sua casa, anota, tá? E mergulhe em Jeremias 29, 11. Por quê? Porque nós, mulheres, nascemos com um propósito, nós temos um plano incrível para viver e esse versículo denuncia isso para nós, né? Sobre Deus ter um plano. E diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Algumas versões falam, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, planos de paz e não de mal, para dar para vocês o que é um bom futuro. Deus tem um bom plano para nós. A verdade é que muitas vezes nós que bagunçamos tudo, né? No nosso medo nós bagunçamos o presente, nós bagunçamos o futuro. Na nossa desobediência, nós bagunçamos as coisas. Nós não vivemos os planos de Deus. Quando não temos um relacionamento com Deus, nós nem apresentamos os nossos planos para Ele e bagunçamos as coisas. Agora, a partir dessa identidade, que foi o tema de hoje, e entendendo que Ele tem um destino para mim, eu posso estar seguro. Por quê? Porque foi Ele que nos escolheu e fez um plano para nós. Então, mulheres, o que acontece? Deus é como se fosse um grande arquiteto. Pensa num arquiteto que você olha ali para o projeto dele, né? Todo um projeto, todo um desenho, e ele fala por que naquele papel, por que naquele plano, cada coisa se encontra naquele lugar. Ele estabeleceu um projeto, um plano que fosse funcional, que tivesse propósito, que fosse bom para você e que fizesse inclusive diferença na vida das pessoas. Mas como um arquiteto, pensa bem, você contrata o arquiteto, você pega ali o plano e você escolhe se aquele plano ali é o que você quer viver ou não, se faz sentido para você ou não. É mais ou menos isso com Deus. Ele nos apresenta um plano perfeito em todos os detalhes, porque inclusive Ele nos criou para isso. A palavra fala no Salmo 119, se você puder depois você vê, que Ele nos criou no íntimo da nossa mãe, Ele tem planos em todos os detalhes para nós, tá? Ele sabe dos nossos dias, então nós temos propósito, mas, Odete, nós não vivemos esse plano de forma automática, Deus não nos obriga a viver, não, nós temos o livre-arbítrio, Ele nos apresenta. Então, quando nós agora, mulheres de Deus, né, num relacionamento com Ele, entendemos que Ele tem um bom plano, nós precisamos agora entender que plano é esse. E a partir desse entendimento, nós nos submetemos a Ele. Olha isso aqui. Então, nós não criamos o nosso desígnio, nós não criamos o nosso propósito. Nós aprendemos, nós descobrimos e nos submetemos a Ele. Então, Deus tem um plano para tudo, tá? O nosso presente hoje precisa ser intencional a partir desse plano. Pensa no arquiteto de novo.
Você tá lá diante do projeto e ele fala assim, ó, essa sala tem esse tamanho e tem essa vista, porque aqui é o lugar que você vai desfrutar de bons momentos com a sua família. Eu criei essa varanda para quando você receber os seus parentes, você ter tempo de qualidade, para você fazer sua célula. Gente, estou viajando aqui. Eu deixei essa cozinha aberta, porque enquanto você estiver na cozinha, os teus filhos estiverem na sala, vocês conseguem se conectar, ou seja, os detalhes se encaixam, fazem sentido, né? Eu acho muito bom que vocês estabeleçam esse projeto em tal ambiente, em tal terreno, um terreno arejado, um terreno próximo a tal coisa. Ele vem e traz as sugestões que são incríveis, que são perfeitas em cada detalhe. Mas eu olho e eu posso dizer assim, não, isso aqui eu não gostei não. Eu consigo viver só isso aqui? Eu consigo fazer essa obra pela metade? Eu consigo levantar essa obra até a metade? Não vai funcionar, não vai funcionar. Então, quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós até podemos achar que acertamos, nós até podemos viver ali de um jeitinho que aparentemente funciona, mas lá na frente você fala, nossa, podia ter sido tão melhor, podia ter sido tão mais leve, eu poderia ter desfrutado de uma forma tão diferente, seria tão melhor para mim e não foi. Vem, pode entrar! Falei que era vida real. Voltando, mulheres, então quando eu descubro esse desenho, quando eu vou entender a funcionalidade desse projeto, eu vou me desenvolvendo e eu vou entendendo que eu preciso agora ser intencional. Cada passo que eu der precisa ser para me desenvolver para o meu bom plano, para esse destino que ele tem reservado para mim. Então, por isso que nós, mulheres cristãs, precisamos nos conhecer sim, precisamos nos desenvolver, precisamos estudar, precisamos crescer em todos os sentidos, porque nós nos tornamos, inclusive, ferramentas melhores nas mãos de Deus dessa forma. Não sei se você concorda comigo. Então, nós estamos construindo com esse arquiteto esse futuro. Nós estamos cooperando na obra, nós estamos avançando, sabe? Mas, Odete, você está falando assim de construir um futuro e ser intencional. Isso não significa que então eu estou sempre de olho no amanhã, eu estou sempre correndo atrás para aquilo que eu vou viver. Os nossos olhos precisam estar no presente. Pensa no terreno que a obra nem começou, mas pela fé eu vejo a obra pronta. Eu tenho uma ideia, um vislumbre do para onde estou indo, do que estou construindo, mas enquanto eu estou vivendo o presente, ele precisa ser intencional. Eu preciso desfrutar. Gente, é raro hoje uma mulher que desfruta do dia a dia. Lembra que eu falei lá no vídeo 1 sobre Eva? Ela perdeu a conexão com Deus e ela parou de desfrutar de uma vida incrível que ela tinha. Nós, muitas vezes, no cansaço, no esgotamento, na comparação, nos medos, nós deixamos de desfrutar. Então, voltando para aqui, nós precisamos desfrutar do presente, porque é a única coisa que nós temos. Tiago fala que nós não podemos ficar falando por aí o que vamos fazer amanhã, a gente nem sabe. A Bíblia fala que nós temos que falar assim, ó, se Deus quiser, eu irei. Se Deus quiser, amanhã eu farei. Se Deus quiser, eu vou viver isso ou aquilo. Então é assim que nós precisamos viver. Tem uma frase que eu ouvi quando eu estava no início da minha conversão que faz todo sentido. Vê se você concorda. Que fala assim, eu preciso me desenvolver, crescer, cuidar de mim, sonhar, né, planejar como se eu fosse viver 100 anos. Mas eu preciso estar pronta para viver como se hoje fosse meu último dia ou como se Jesus fosse voltar amanhã. Então é isso. Nós temos um foco na eternidade, nós nos desenvolvemos para isso, que ela pode chegar para nós a qualquer momento, não é verdade? Mas enquanto eu estou aqui, crendo que eu tenho uma vida longa pela frente, eu preciso me desenvolver, preciso me capacitar, né? Eu preciso aos poucos ir crescendo e avançando, vivendo, obviamente, um dia de cada vez. É isso que nos tira dessa ansiedade e dessa roda aí muito louca, né? Que muitas mulheres estão vivendo do ativismo e da performance, como eu falei nos vídeos anteriores. Então, a nossa geração, a gente estava conversando ontem com um casal aqui em casa, eu e meu marido, a nossa geração está perdendo a capacidade de analisar as coisas, de contemplar as coisas, de sentar, de fazer planos, de desfrutar de coisas simples. Por quê? Porque a gente entra nas redes sociais
sociais é tudo grandioso, né? Os resultados, as performances, como eu falo. Nós muitas vezes nos sabotamos, olhamos para nós e não gostamos do que estamos vivendo, somos ingratas, somos insatisfeitas e isso nos impede, né, de viver as coisas. Então, às vezes, tem ali uma mulher murmurando, reclamando, o clima da casa tá péssimo, ela tá insatisfeita, ela só vai ficar satisfeita no dia que ela tiver isso ou aquilo, no dia que ela fizer isso ou aquilo, lembra que eu falei? Porque ela esqueceu que a base e a realidade de tudo que ela precisa, na verdade, está na essência de ser filha. Voltando para destino, Romanos 8:28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso significa que na nossa jornada nós vamos falhar, na nossa jornada as crises vão nos pegar em cheio, pessoas vão nos decepcionar, vão nos frustrar, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, entendendo que Ele nos chamou, né, e nos faz viver de acordo com o seu propósito, Ele vai fazendo com que as coisas cooperem para o nosso bem. Então, Odete, me decepcionaram. Deus vai te dar a oportunidade de amadurecer com isso. Você está ali vivendo uma situação fora do seu controle, uma crise financeira, uma crise no trabalho. Todas as coisas cooperam. Certamente, diante dessa situação que você está vivendo, tem algo que você pode aprender. Confiou demais? Se expôs demais? Não estava capacitado o suficiente? O que aconteceu nessa crise que você viveu? Então, em tudo, Deus faz com que as coisas cooperem para a gente avançar para o bom plano que Ele tem para nós. Até os problemas, até as dificuldades. Não quero nenhuma mulher aqui com medo de problema, fugindo de problema. Os problemas estão aí para a gente enfrentar, tá? Para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Então, quero mulheres maduras, amadurecendo aqui comigo no mês de julho. Para a gente finalizar, Filipenses 3, versículo 13 e 14 fala: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo estava trazendo aqui uma grande verdade para nós. Isso aqui precisa ser um estilo de vida para nós. Não está dizendo que a gente tem que desconsiderar o passado, que a gente tem que abandonar, sabe? Não é isso. Quando ele fala esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ele está dizendo assim, eu fui elaborando, eu fui processando, eu fui dando significado, eu fui ressignificando, eu fui trabalhando as minhas emoções, a minha história de vida, e aí eu avancei para o que estava diante de mim. Eu não fiquei paralisado. Então, o nosso passado, a nossa história, gente, coisas boas e ruins, não fazem mais parte daquilo que nós precisamos viver agora. Nos construiu até aqui, mas agora eu preciso prosseguir para o alvo. Olha o nosso alvo, olha o propósito, olha o bom plano, olha o futuro. Por isso que o teu dia a dia tem que ser intencional, todos os dias, ainda que seja uma segunda-feira, ainda que o dia esteja chuvoso, ainda que você não tenha todos os recursos na conta que você gostaria, ainda assim aquele dia tem propósito. Esse teu dia precisa ser intencional, um dia de crescer um pouco mais, um dia de perdoar, de pedir perdão, um dia de se desenvolver, um dia de construir um pouco mais ali o teu relacionamento com Deus, investir no teu casamento, nos teus filhos, aprender uma nova língua, ler um novo livro. Olha, se você está me seguindo, está caminhando perto de mim, você pode saber que eu vou estar sempre te incentivando e te encorajando para o crescimento. Não tem mulher parada perto de mim. Estão sempre se movendo, sim ou não? Estão sempre se movendo e eu estou sempre dizendo para vocês, vamos avançar. Existe uma vida linda para a gente viver e eu quero, ao longo desses 31 dias, trazer verdades e informações suficientes para que a tua mente se abra, para que haja uma renovação aí dentro de você, para que você se veja de uma forma diferente, para que você mude o seu comportamento e construa de uma vez por todas uma vida nova. Vamos cooperar com Deus? Fala, Senhor, eu entendi, o Senhor tem coisas boas para mim, mas eu quero cooperar. Eu quero fazer os meus movimentos, eu quero fazer aquilo que precisa ser feito. Chega de paralisia, chega de cansaço, chega de historinha. O Senhor me deu uma identidade e um destino. E é esse destino que eu quero viver, essa vida que eu quero construir com o Senhor. Então, que Deus te abençoe
E vou te lembrar, se você não assistiu os vídeos até aqui, assista pra gente avançar, tem muita coisa vindo por aí. E não se esqueça de se inscrever e mandar esse vídeo pro máximo de mulheres que você conseguir. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo!